para a gente identificar. Amém. Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui com vocês. Gente, não estranhe o computador. Eu não sei se é a idade. Eu tenho que usar. Embora eu sempre escreva, eu sou muito do papel, mas para ler eu tenho que colocar uma letra grande assim, sabe, para ler de longe. Daí, se vocês virem o tamanho da letra que está aqui, vocês iam ser assustados. Eu vou passando e vou lendo. É uma alegria estar aqui nessa manhã compartilhando com vocês. Meu nome é Melina, sou esposa do pastor Eduardo. Ele não pôde estar aqui essa manhã, ele está com as meninas, né? De noite estão acompanhando, de noite eles vão estar aqui. E o pastor Jefferson me fez esse convite para trazer essa mensagem agora pela manhã para a igreja. E nós estamos, né, nessa série, vocês devem ter vindo em algum momento nessa série de mensagens aí nos cultos de domingo pela manhã. Eu, particularmente, sou fã desse estilo de culto pela manhã que a gente tem tido, né, de séries, de a gente se aprofundar, de estudo. Né? Nós já tivemos tantos estudos riquíssimos assim pela manhã nas cartas de Paulo. Se olhar minha Bíblia, está lá toda escrita, toda riscada. Né? Eu sou dessas. Tem muitos professores tudo que falar, não risque, não rabisque, meus livros são tudo escrito, tudo rabiscado. Eu faço muito isso. Eu tenho gostado muito dessa série, e essa série que a gente está encerrando aí já nos últimos estudos dela, são de Jesus se apresentando, né? Como que Jesus tem se apresentado nos evangelhos. E tem sido muito, muito rico ver os eu sou de Jesus, né? Não sei quem já veio em pelo menos em um desses cultos aí pela manhã, e nós tivemos aí muitos desses Jesus falando muito eu sou, né? Cada culto era uma dessas figuras que Jesus estava usando. E nesses textos Jesus usava muito metáforas, né? Metáforas para mostrar suas características. Ele usava muito figuras para demonstrar para aqueles ouvintes ali, figuras que para aquela época, para quem estava ouvindo naquela época, fazia muito sentido. E aqui não é diferente no texto que nós vamos estudar nessa manhã. Já abra sua Bíblia lá em João 15, é o texto que para a gente vai ser base nessa manhã. Nós vamos ler a partir do versículo 1, se puder projetar para a gente também. João 15, a partir do versículo 1. E Jesus, nesse texto, fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Esse é um texto que, para mim, o que ele tinha de conhecido, ele tinha de complexo. E eu confesso para vocês que, apesar de eu ter muito tempo de igreja, né, ter muito tempo de caminhada aí já com Jesus, não era um texto no qual eu tinha me aprofundado já. Não era um texto que eu já tinha, sabe aqueles textos ali que você pega, agora esse eu vou estudar, vou entender a simbologia, vou entender a fundo, diferente dos outros eu sou, né? Não é um texto que normalmente ali, por exemplo, nos ministérios infantis você aprende como criança, diferente do Luz do Mundo, né? A gente é uma figura que as crianças já aprendem desde pequena. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. A videira verdadeira não era algo para mim que fazia muito sentido eu me aprofundar. Mas aprove ao Senhor que eu, né,
estivesse, né, com esse texto para estudar. E eu sou assim, eu gosto muito de estudar. Então, eu peguei ali, Senhor, então, vamos lá. Me mostra o que o Senhor quis dizer, primeiro para aqueles ouvintes, para quem estava te ouvindo lá atrás, e também para a gente hoje, e para onde essa palavra for pregada, o que o Senhor quer dizer com isso. E o que me chama a atenção já de cara é o primeiro versículo. Você vai ver que ele é um versículo pequeno, mas ele traz duas afirmações poderosas e muito importantes. O que fala o versículo primeiro? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus é a videira, Deus Pai é o agricultor. Vamos começar pela primeira afirmação. Não é à toa que quando a gente lê esse texto, ele não faz muito sentido. Sem o contexto, ele não faz muito sentido para a gente, né? Porque fazia muito sentido para quem estava ouvindo lá atrás. Para os discípulos, para aquela multidão que estava ouvindo Jesus, era muito familiar para eles a figura da videira. E a figura da videira, simbolicamente, também fazia muito sentido o que ela representava. Para os judeus, a videira era um simbolismo para Israel e também para o Messias, e isso muito antes de Jesus. A gente pode ver lá, se puder projetar para a gente também, Salmos 80, no versículo 8. Há muito tempo antes de Jesus vir à Terra, a gente já vai entender, o salmista já falava, que Israel era representada também como uma videira. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Que povo foi que o Senhor trouxe do Egito? Israel. Então, o Senhor trouxe o povo de Israel como uma videira. Lá em Oséias 10, também no capítulo 1, existe essa simbologia de Israel como uma videira. Oséias fala isso. Israel era uma videira de ramagem viçosa. Israel era considerado para aquele povo uma videira. Então, quem estava ouvindo Jesus era judeu. Então, quando Jesus fala, eu sou a videira, para o judeu, eu entendo. Simbolicamente, ele está falando, está ligando ele a Israel, está fazendo sentido. Mas agora Jesus não estava falando só eu sou a videira, ele estava falando eu sou a videira verdadeira, eu sou o Israel de Deus. Eu sou o Israel de Deus. A partir de mim, que fui plantado agora na terra, quem quiser fazer parte do povo santo de Deus, não é mais descendente de Abraão. Agora, se você quiser fazer parte do povo de Deus, você precisa estar plantado em mim. Então, isso tudo nós retiramos de uma frase. Eu sou a videira verdadeira. É muito interessante porque nós podemos passar os olhos de forma muito rápida, não é? A gente consegue aqui, como ouvinte aqui no Ocidente, no tempo que a gente está sentado aqui no Uberaba, né, com o nosso contexto totalmente fora do povo judeu, a gente consegue ignorar uma frase tão profunda. Mas essa afirmação, eu sou a videira, ainda não é completa. Ele é a videira verdadeira. E essa afirmação traz implicitamente duas afirmações. Porque se ele é a verdadeira, existe uma falsa. Certo? Então, se Jesus é a verdadeira, existe uma videira falsa. Israel era apenas uma sombra. Jesus está falando assim, esqueçam o que vocês até agora entendiam como videira, porque Israel apenas estava apontando para quem viria. Israel apenas estava mostrando, vai vir alguém que vai ser a videira verdadeira, e Jesus já havia chegado. E ainda hoje Jesus nos mostra isso. Ainda hoje Jesus nos faz esse convite para olhar para Ele como a videira que dá vida de verdade, como fonte, como alguém que pode nos colocar, que pode nos direcionar, que pode nos levar a fazer parte do povo santo de Deus. É isso que ele está nos dizendo. Agora não existe mais aquela segregação que existia antes. Nós somos o povo de Israel e o resto não é. Nós somos o povo de Israel, nós somos o povo santo, e quem não é santo. Não existe mais essa separação. Embora hoje ainda muitos cristãos, se apegam tanto a algumas tradições judaicas, algumas simbologias, como se elas por si só trouxessem
algum poder, alguma libertação, mas Jesus, nele mesmo, em si próprio, ele já satisfaz todas as necessidades que nós temos de nos tornarmos povo de Deus. Enquanto muitas coisas nos prometem vida, ser fonte de vida para a gente, apenas Jesus nos diz que tudo que nós conhecemos, tudo que nos promete satisfazer o que nós precisamos, nós encontramos nele. E eu gosto muito de uma música, ela ficou muito famosa aí uns anos atrás, alguns anos, mais de 10 anos. E ela fala assim que teu amor é tão mais doce do que tudo que eu já provei. Não sei se vocês já ouviram essa música. Eu amava essa música, ainda amo. E eu gostava muito especialmente dessa parte, né? Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. E isso faz muito sentido, principalmente se você já provou muita coisa, né? Se você já experimentou muita coisa longe de Jesus, quando você encontra a fonte da vida, quando você encontra aquele que pode satisfazer você de verdade, você pode olhar para Jesus e falar: Senhor, a fonte, o que eu encontro em Ti é muito melhor do que tudo que eu já provei. E nós podemos ver isso lá em Lucas 7:47, que é um texto que é muito conhecido também de nós, né? De nós todos. Se você já leu os evangelhos, que é quem muito foi perdoado, esse muito ama. Por quê? Porque só quem foi muito perdoado sabe a dívida que teve, né? Que teve paga. Senhor, o Senhor me perdoou disso. O Senhor me tirou disso. Então, quem foi muito perdoado sabe o que o Senhor fez por ele. Então, nós encontramos a fonte da vida na videira que é verdadeira. Embora muitas coisas se apresentem para nós, nos prometendo essa vida, essa satisfação, nós encontramos isso no nosso Senhor. E outra afirmação que vem no versículo 1 ainda, é que Deus Pai é o agricultor. Ou seja, Ele é o dono da vinha, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que está ali perto, é aquele que está olhando, é aquele que está andando no meio do vinhedo, é aquele que dá as condições para que seja frutífero, para que a árvore produza frutos, seja produtiva. E o versículo 5 nos traz outra afirmação ainda. Ali no versículo 5, na primeira frase fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu gosto especialmente dessa afirmação. Vocês são os ramos. Então, Jesus é a videira, Deus Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Então, Jesus é muito didático, né? Fala, gente, está aqui o caule. Quem lembra das aulas, né, da escola? Está aqui o caule, está aqui os galhos, enfim, está aqui a raiz. Então, Jesus está ali mostrando tudo bem bonitinho. Então, eu sou a videira, Deus Pai é o agricultor e vocês são os ramos. E na minha concepção, existem 2 motivos para que nós sejamos os ramos. O primeiro motivo é que a árvore não depende dos ramos. Os ramos que dependem da árvore, certo? Então, a árvore é totalmente independente dos ramos. Ela não precisa dos ramos para subsistir. Nós precisamos, né? Os ramos precisam da árvore. E o segundo motivo é que quem apresenta os frutos são os ramos, certo? Quem apresenta os frutos são os ramos. Nós moramos, eu, o Eduardo, né, minha família, nós moramos no Rio Grande do Sul por quase 3 anos. O Senhor nos chamou para lá por um tempo, para que a gente ficasse, né, em missões, fomos trabalhar lá, quase 3 anos ficamos lá. E a gente gostava muito de ir para a Serra, o pastor Tiago e a Júlia também gostavam, de ir para a Serra Gaúcha. Então, quem já teve a experiência, é muito lindo. A gente amava, quando a gente tinha oportunidade, tinha um feriado, tinha não sei o quê. A gente morava relativamente perto, a cidade que a gente morava era 1h20, 1h30 da Serra. Então, a gente amava ir para lá. As meninas também gostavam muito, tinha muitos restaurantes, até o caminho para a Serra era bonito, gente. Tudo lá era bonito. E quando a gente estava chegando lá, ali nas cidades ali da Serra, a gente vê muito vinhedo.
vê muitas vinhas ali, que eu descobri também estudando que parreira é o geral, né? A videira é um tipo de parreira. Então, muitas parreiras, muitas videiras, é muito lindo, aqueles cachos de uvas, né? Tão bonitos ali, que tem a época, né, também para dar, para eles estarem bonitos daquele jeito. Então, os ramos apresentam essas uvas, né? Então, nós temos 2 motivos para sermos os ramos. Nós não somos independentes da árvore, e nós que temos que apresentar os frutos. E é muito interessante a forma que o Senhor nos mostra a dependência que nós temos dEle. Nós podemos ser ramos lindos, cheios, nos achar, nossa, eu sou um ramo maravilhoso, eu dou frutas lindas, as minhas uvas são as melhores, mas se nós somos cortados, se nós somos tirados da videira, nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos apresentar frutos, nós não podemos apresentar nem folhas. Nós vamos secar, e a palavra aqui nos fala nesse texto que nós vamos secar e vamos ser queimados. E a nossa vida cristã, ela é exatamente assim. Ela é exatamente assim. Se nós somos cortados, se nós estamos fora de Jesus, nós não podemos produzir nada. Nós podemos também ter aparência de crente, nós podemos ter função de crente e podemos já ter sido cortados. Porque, infelizmente, nós conseguimos fazer a obra de Jesus sem Ele. Então, é uma reflexão que, como ramos, nós precisamos fazer a cada dia. O ramo não tem vida em si mesmo. Ele não tem vida por si só. Precisamos entender na caminhada que nós não podemos fazer nada sozinhos. E é muito cansativo quando nós tentamos. É muito cansativo. É muito cansativo porque nós ficamos correndo para lá, nós ficamos correndo para cá, nós ficamos tentando mostrar resultado, a gente fica tentando mostrar para o agricultor que a gente está sendo alguma coisa. E, na verdade, nós, sem Jesus, não podemos fazer nada. E eu falei antes que nós temos 2 motivos aqui para sermos ramos, né? O primeiro é que nós não sobrevivemos sozinhos, e o segundo é que nós temos que apresentar os frutos. E o versículo 5 aqui, ele nos dá outra afirmação bem interessante. Jesus nos fala, sem mim vocês não podem fazer nada. E essa afirmação é interessante porque você pode pensar assim, mas uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que não é cristã, se ela tem habilidade, se ela tem boa vontade, ela pode fazer coisas boas, né? Ela pode apresentar alguma coisa boa. Então, como que Jesus fala que ela não precisa, que ela não pode, que ela não consegue fazer nada sem Ele? E o Senhor tem me falado já há algum tempo, na verdade, desde o ano passado, o Senhor tem falado algo ao meu coração, assim, que eu queria até deixar isso para vocês também. Nós precisamos diferenciar resultado e fruto. O fruto é diferente de resultado. O fruto glorifica a Deus e o resultado glorifica quem faz. Então, o fruto glorifica a Deus. O fruto dá glórias a Deus, enquanto o resultado dá glória a quem faz. Existe uma diferença entre essas 2 coisas. O fruto sempre vai vai apontar para quem é o agricultor, enquanto os resultados aponta para nós, o resultado aponta para nós mesmos. Então, somente em Jesus, ali no versículo 8, nós vamos ver isso. Somente em Jesus nós conseguimos dar fruto que glorifica a Deus. E aqui é muito importante, gente, isso, que a partir disso aqui, nós conseguimos, por exemplo, diferenciar falsos mestres. Nós temos que estar muito atentos a isso, né? Porque eu já ouvi bastante, muitas pessoas falando, mas fulano batizou X número de pessoas, fulano já levou tanto número de pessoas a Cristo, ele é de Deus, né? Sempre apresentando números, sempre apresentando resultado. Mas se a vida daquela pessoa não mostra fruto, que também dependem de outras, né, de outras questões ali de obediência ao Senhor, de piedade, de humildade. O fruto
também tem outras ramificações, né? O resultado por si só não traz aprovação. E a gente vê isso lá em Mateus. Vamos abrir rapidinho Mateus. Ele é um texto conhecido, mas ele é muito rico. Mateus 7, a partir do versículo 15. Se puder projetar para a gente também. Eu vou abrir aqui para mim, porque ali está muito longe. Mateus 7, a partir do versículo 15, fala assim: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Alguém pode colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aqui também tem muito paralelo com o texto que a gente estava lendo em João 15, né? Assim, pelos frutos, olha só esse versículo: vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha aqui, a partir do versículo 22, o resultado, que é diferente de fruto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, é possível, sim, fazer a obra de Deus sem Deus. É possível, sim, apresentar resultados sem dar frutos. Certo? A partir de Mateus 7, nós podemos ver que existe uma diferença entre resultado e fruto. Apenas no fruto nós seremos aprovados, mas nos resultados nós não podemos chegar no céu e apresentar, Senhor, estão aqui meus números. Olha o que eu fiz. Mas se a nossa vida não tiver sido uma vida de obediência, uma vida de submissão ao Senhor, uma vida como nós aprendemos com o pastor Jefferson, onde ele é mestre e Senhor, nós não seremos aprovados por Ele. O que Ele vai nos dizer é, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, eu nunca os conheci. E existe também uma diferença muito importante e nós precisamos entender isso com clareza, entre bondade e benignidade. Tá? Porque aqui também fala sobre atos bons, né? Bondade está muito ligado à atitude, né? Então, os atos bons, porque pessoas que são ruins, entre aspas, elas conseguem ter atitudes boas, né? Elas conseguem, no dia a dia, fazer coisas boas. Mas a benignidade tem a ver com caráter, com aquilo que é interno, com o fruto do Espírito, com os princípios da pessoa. Então, é muito interessante se você trabalhou com criança. Eu trabalhei um tempo com criança lá, com crianças, né, quase 3 anos lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho filha pequena também, então, se você tem filho pequeno, a gente tem essa experiência. Eles são muito, ou é isso ou é aquilo. Eles não entendem a complexidade das coisas. Então, ou é assim, ou é do outro jeito, né? Não tem um meio termo. Então, por exemplo, eu assisti no filme com a minha filha. Minha filha tem 7 anos. Se uma pessoa que é má no filme tem uma atitude boa, ela fala, mãe, mas ela ficou boa? Ela não era má? Daí eu tenho que explicar, filha, mas a pessoa ruim também faz atitudes boas, às vezes. Não quer dizer que ela é uma pessoa boa, quer dizer que ali, naquele momento, ela teve uma atitude boa. Então, existe uma diferença entre a pessoa ter atitudes de bondade e a pessoa ser uma pessoa benigna. Uma pessoa ter um fruto de benignidade. Que nós conhecemos que a vida da pessoa, onde ela passa, não tem como ela esconder aquele fruto. Você vê fruto que glorifica a Deus. Você vê na vida da pessoa que ela está glorificando com o que ela produz. Ela glorifica, ela aponta para o Senhor. Então, existe essa diferença também na vida daquele que serve ao Senhor. E aqui o Senhor, nós estamos caminhando já um pouco para o final. O Senhor fala aqui também nesse texto sobre a poda, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema delicado, é um tema difícil. E algo que o Senhor tem falado muito comigo, principalmente esse ano,
Nós temos muita dificuldade quando nós estamos produzindo frutos. Nós estamos glorificando ao Senhor e mesmo assim nós estamos passando por aquela dificuldade, por aquela poda, né? Quando a gente olha e fala, Senhor, mas eu estou te glorificando, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, e por que que isso está acontecendo? Por que que o Senhor está mexendo nisso? Por que que o Senhor está mexendo, está me tirando isso? E eu confesso para vocês que esse ano mesmo eu devo ter falado isso umas 200 vezes. Senhor, eu estou te glorificando, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, eu estou aonde o Senhor mandou, eu ouvi a tua voz, eu te obedeci, então por que que o Senhor está fazendo esse remelejo todo? Por que que está doendo tanto? Por que que está tão difícil? E aí a gente vai lá para o versículo 2. O que que Jesus nos fala? Que aquele que não produz fruto, ele corta, mas aquele que produz, ele poda. E a poda, ela não nos tira da videira, mas isso não quer dizer que ela não mexe com a gente. Ela mexe. Só que o objetivo dela não é nos tirar de Jesus. O objetivo dela é que, o versículo mesmo fala, é que a gente possa produzir mais. É que a gente possa produzir mais. Ele fala, você está produzindo sim, mas você pode produzir mais. Você pode ir além. As uvas estão boas, mas pode ser mais. Eu sei que você pode fazer mais. E aí o Senhor vai e mexe. O dono da vinha vai lá e vê o potencial daquilo. Ele vai e mexe, mas demora para a gente entender. Quando ele está podando ali, a gente não consegue perceber, porque agora, depois que passa, a gente fala, Senhor, obrigada pela poda. Mas quando ele está cortando, Senhor, não corta não, deixa aí que eu vou precisar. Deixa aí que está bom. Mas ele fala, minha filha, você não precisa disso. Isso aqui vai te atrapalhar, isso aqui está te atrapalhando, isso aqui não vai te ajudar. Isso aqui não está deixando a tua uva boa, isso aqui está te impedindo de crescer. Mas a gente não vê. Quem vê é o dono da vinha. E a gente pode se alegrar depois, quando a gente vê os frutos. Nós podemos nos alegrar. Na hora a gente não consegue, mas Ele quer que a gente frutifique mais. Que a gente vá além do que nós podemos fazer. E nesse texto, as palavras que mais são repetidas é permanecer e frutos. Permanecer, parece até exaustivo quando a gente lê. Permaneçam, permaneçam, permanecerei, eu permaneço. Parece até que, Senhor, o que está acontecendo? Frutos, frutificar, parece exaustivo. Mas eu não sei se você já ouviu essa frase, que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E o Senhor está sendo muito didático aqui, Jesus está sendo muito didático nesse texto, porque Ele queria nos ensinar algo. Porque permanecer no amor de Jesus exige muito de nós obediência. Permanecer é difícil. Começar é fácil. Começar é fácil. Permanecer é difícil. Quem já começou alguma coisa que não terminou? Eu, só essa semana, várias vezes. Várias vezes. Porque começar é fácil. Permanecer exige obediência. Principalmente quando a gente passa pela primeira poda. A gente já quer largar tudo. Senhor, então tá bom, eu não quero mais ser ramo, eu não quero mais ser videira, eu não quero mais dar uva. Então agora eu vou ser coqueiro, agora eu vou dar manga, agora eu não quero mais saber desse negócio, né? Quando a gente passa pela primeira poda, a gente não quer mais saber, porque permanecer exige obediência. E se a gente não conhece o amor de Jesus, a gente já larga tudo na primeira poda, a gente já larga tudo na primeira ventania, a gente já deixa tudo para trás. Mas o que nos faz permanecer é dizer para o agricultor, é dizer para Jesus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque o Senhor está cortando, mas eu confio no que o Senhor está fazendo, eu confio naquilo que o Senhor está fazendo. E a partir dessa obediência, nós produzimos frutos. É a partir disso que o Senhor nos ajuda a produzir frutos e não resultados. Frutos que glorificam ao Senhor e não resultados. E as pessoas que estão perto de nós, as pessoas que estão perto de você, elas vão poder ver esses frutos. Você não vai poder esconder, assim como aqueles cachos de uva, quando eu passava lá pela serra, eles não ficam escondidos, ficam expostos, a gente consegue ver. Assim as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, quem cuida dessa videira cuida muito bem,
Porque está muito bonito, está muito bem feito. Você não vai poder esconder, você vai poder dar glórias a Deus por aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Esses frutos vão glorificar a Deus e não a você. Eu vou convidar a nossa música aí para a gente... Eu queria convidar vocês também a fazerem uma reflexão nesse momento. Porque eu entendo que esse texto traz para a gente uma análise muito individual, muito pessoal. Ele não nos fala, Jesus não nos fala aqui como uma igreja, como um coletivo. Ele nos fala aqui muito sobre aquilo que nós estamos produzindo e nós estamos fazendo individualmente. Então é dessa forma que eu queria agora que você fechasse seus olhos e com aquilo que Jesus falou nesse texto, com aquilo que foi apresentado essa manhã, você falasse com o Senhor, com aquele que é a videira verdadeira. Agora que você já entende o que quer dizer isso, agora que você já entende que a partir de Jesus, nenhuma outra fonte faz sentido mais, apenas nele nós encontramos o que nós precisamos. E eu quero que você faça 2 tipos de reflexão essa manhã. Se você tem permanecido no Senhor, ou se você tem apenas começado as caminhadas com Ele, ou se você tem permanecido em obediência, se você tem sido um ramo que está ligado a Ele, que está permanecendo no amor dEle, na obediência daquilo que Ele tem te pedido, ou se você está buscando outras fontes, ou se você está buscando aquilo que você precisa em outros lugares. Porque quando nós buscamos em outros lugares, nós estamos falando para o Senhor: você não é o suficiente. O que eu preciso, você não está conseguindo me nutrir 100% naquilo que eu estou precisando. Eu preciso de outras coisas. Mas quando nós estamos dependendo totalmente dEle, nós estamos falando: Senhor, eu não entendo. Tem estado tão difícil. Às vezes parece que está dando certo para todo mundo, o outro ramo está mais bonito, o outro está dando fruto mais bonito que o meu, mais doce que o meu, mas eu decido permanecer no Senhor. Faça essa reflexão com o Senhor, se você tem permanecido nele, no amor dele. E outra pergunta que eu quero te fazer essa manhã é se você tem buscado resultados. Se o que você tem apresentado para o Senhor é resultado. Senhor, olha só o que eu tenho feito. Olha só o que eu tenho feito. Olha a uva que eu produzi. Sozinho. Olha o que eu tenho conseguido fazer. Se o Senhor me deixar aqui sozinho, eu faço tudo sozinho. Eu não preciso do Senhor. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. Porque você tem um ato de bondade aqui ou ali, você acha que você é uma pessoa boa, mas Jesus nos fala: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, Jesus nos fala, você não pode fazer nada. Nós precisamos produzir fruto de benignidade e não apenas resultado de bondade. Peça para o Senhor agora para gerar em você, no seu coração, fruto de benignidade, que é o que nós podemos apresentar diante dele. Enquanto a banda vai tocar e cantar aqui, faça sua oração ao Senhor.